sabemos, porque o pecado entra em nós, o pecado começa a nos dominar e nós começamos a distanciar de Deus, nós começamos a perder o nosso alvo, que é Jesus. E o Espírito, ele diz que é o contrário, aquele que semeia para o Espírito vai colher do Espírito. Essa é a lei da semeadura na vida do cristão. E nós vemos também ali o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele falou naquela parte quando ele estava com seus discípulos comendo e não lavaram as mãos, mas a tradição dos judeus dizia que eles tinham que lavar as mãos por tradição. Talvez a tradição era tão rígida que era pior do que a educação hoje. Era uma coisa tão que eles pegavam tão do antigamente, tão dos seus antepassados, que eles levavam muito a sério, ficavam preocupados em obedecer às leis rigidamente, sem se esquecendo da parte mais importante, da parte mais melhor para a vida deles, que era o dentro dele, que era o coração deles. E o Senhor Jesus repreendeu-os falando e dizendo para eles que o que sai da boca do homem não é o que entra, é o que sai. Isso contamina o homem, porque sai lá do coração. E ali é onde o Senhor Jesus disse, é ali no coração é que se gera essas coisas, é que se gera o pecado, é que se gera o desejo do ser humano pecar. Mas por quê? Mas porque ele semeou para a carne. Então nós temos que ter cuidado. O Senhor Jesus deu ali a explicação, até os seus próprios discípulos não entenderam, mas na frente ele explica para os seus discípulos, até vós não entendes, vocês não estão entendendo, mas o Senhor Jesus explica para os seus discípulos, que é o que sai da boca, que prejudica o homem, que destrói o homem. E nós sabemos disso muito bem, porque nós vemos quando as pessoas que falam muitas coisas ruins, ou falam coisas sem sabedoria, acontece isso. Palavras que não deveriam ser ditas naquela hora, naquele momento, palavras de maldição. Isso atrapalha a vida de qualquer pessoa que está falando, e pior ainda, a de que está recebendo. E isso é uma obra da carne, isso é uma semente da carne que vai destruir qualquer ser humano, vai destruir qualquer um de nós. Nós temos que estar preparados para isso, nós temos que estar focados e tentarmos semear para o Senhor. Meus amados, é possível ser carne e agradar a Deus. É possível. O Senhor Jesus, ele fala na sua palavra, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 3, a palavra do Senhor diz assim, ó. Segunda Coríntios, capítulo 10 e o verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo fala que ele está na carne assim como eu e você estamos. Essa carne aqui, o carnal. Mas ele não está andando segundo a milita da carne, ou seja, segundo os desejos da carne, segundo as obras da carne, segundo o que a carne diz que é bom. Paulo está falando isso. Eu estou na carne, o pecado está dentro do meu sangue, mas eu não vou me aproveitar disso para pecar. É isso que Paulo está falando, que é possível ele ser homem, ele ser carne, e mesmo assim ele se santificar, ele buscar a santidade diante de Deus, e ele passar por cima das obras da carne e se fortalecendo nas obras do Espírito. O Senhor Jesus falou também na sua palavra que o sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O mundo não entende isso. Por quê? Porque ele acha que quando nós falhamos, ele acha que nós não deveríamos falhar. Porque ele acha que nós somos perfeitos. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Perfeito foi só Deus, foi só o Senhor Jesus. Mas ele acha, porque o crente deveria ser, na visão dele, o crente tem que ser o alvo,
o crente tem que estar reto, o crente tem que estar no prumo. Para ele, o crente não pode falhar. Mas o Senhor Jesus falou sobre isso também. Ele disse que haveria escândalos, ele disse que haveria um joio. Ele falou sobre isso, tudo isso que ia acontecer. Aí as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, elas não têm esse conhecimento, elas não entendem por que uma pessoa evangélica, ela falha. Mas só quando ela se converte, ela começa a entender porque ela mesma vai falhar, porque ela vai ver que a nossa carne, ela começa a lutar contra o nosso espírito. E isso é difícil de fazer, isso é difícil de você estar ali lutando contra você mesmo. Mas aí, quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E por isso é possível sim agradar a Deus mesmo na carne. Eu e você podemos agradar a Deus mesmo sendo carne, mesmo sendo humanos. E isso não foi diferente com o nosso Senhor Jesus, porque a palavra diz que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne para habitar no nosso meio, para provar o que eu e você estamos provando hoje. Ele comeu, ele bebeu, ele tomou banho, ele sentiu frio, calor, fome, sede, ele dormiu, ele descansou. Tudo que eu e você fez, ele chorou. Deus, ele fez tudo isso, e ainda mais a palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em tudo ele foi provado. Então, se ele foi provado em tudo e não pecou, ele provou que era possível agradar a Deus, mesmo na carne. Mesmo ele sendo Deus, mas naquele momento ele estava na carne. Nós vemos lá, quando ele está orando no jardim, a briga, a luta que o Senhor Jesus está enfrentando entre a sua carne e o seu espírito, onde a sua carne pede que Deus o livre daquela coisa que ele ia passar, daquela provação que ele ia passar. Mas vimos também que o Espírito diz ao contrário, o Espírito diz, seja feita a tua vontade. E o Espírito ali de Deus fala para Jesus que você não falou, Deus começa a lembrar Jesus de tudo que ele falava, de tudo que ele ensinou aos discípulos. E o Senhor Jesus, ele ensinou uma coisa para os discípulos, ele disse que a carne, ela era fraca, mas o espírito, ele está pronto. Nosso espírito está pronto para batalhar. Quando o pecado vier, quando as obras da carne vier, o espírito está pronto. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13, ou é Romanos, se eu não me engano, que nós somos provados, somos tentados, não acima do que nós suportamos, mas sim até onde nós suportamos, pela misericórdia de Deus. E diz também que nós somos tentados pelo a nossa própria tentação, e não do Senhor. Então, isso é provável. Então, é possível lutar sim contra a carne. Nós estamos aqui para isso, para lutar contra a nossa carne, para agradar a Deus, fortalecendo-se no seu Espírito, no Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos vivifica cada dia de sua caminhada junto conosco. Deus, meu amado, ele provou isso para mim e para você, para depois ninguém vir dizer, não, mas a carne é fraca, por isso que eu caio. Mas o versículo continua e diz que o Espírito é forte. O Espírito está pronto. E quem está pronto está preparado. Nós sabemos disso. Quem está pronto está preparado para qualquer coisa. Então ele está dizendo isso. É quase a mesma coisa que ele disser que está forte. Pronto, preparado. É a mesma coisa. Quando você está pronto para fazer algo, você diz, estou pronto. Podemos ir? Podemos ir. Então é isso que Deus está dizendo. O Espírito está pronto ali, ó, para guerrear por mim e por você, para nós nos dar a mão e lutar juntamente com Deus para vencer a carne, para vencer o pecado e vencer o nosso adversário, o diabo, que nos tenta todo dia, que nos tenta toda hora, que vem nos tentar através dos pensamentos, nas suas setas malignas, vem tentar as coisas, colocar coisas nos nossos olhos, na nossa frente, para nós desejarmos e tentar pecar. Mas o Espírito está lá, dizendo, não,
passe em frente, não olhe. Olhe para mim, se lembre para mim, lembre-se das minhas promessas. Meu caminho é melhor. Se você for naquele caminho é perdição, vá pelo meu caminho, que o meu caminho é salvação, o meu caminho é gozo, é paz, é alegria. Esse é o meu caminho, esse é o caminho do Senhor. E o Espírito Santo, todos os dias, Ele está ali conosco. E o diabo lá, rodeando, tentando nos atacar, todo dia. E o Espírito de Deus lá, enviando seus anjos para batalhar por nós. Mesmo quando estamos dormindo, o anjo está lá, nos guardando, dando paz para nós termos um sono bom, uma noite tranquila de sono. Porque o salmista não fala que ele deita em paz e dorme. Quem pode fazer isso? Só o Senhor pode fazer isso. Ninguém aí fora pode fazer você ter paz no coração, a não ser o Senhor Jesus. Ele que traz essa paz aos corações. É Ele que pode transformar a minha vida e a tua vida. É Ele que pode fazer isso através dessas sementes que nós plantamos, dessas sementes que nós vivemos. Quem planta boas sementes colhe bons frutos. Quem planta boas sementes colhe bons frutos. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, vou ler uns 4 versículos aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o verso 26. 26 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Som 2. Glória a Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, Jesus explica essa parábola falando acerca do reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos que envolve em si a nossa salvação. Nós sabemos que essa semente que ele está sendo plantada pode ser a palavra de Deus, pode ser o nosso testemunho, pode ser muitas almas que estão sendo ganhas. Porque ele diz que o homem, ele lança a semente. Então, houve alguém aqui que lançou a semente, que lançou algo de bom, lançou a semente, e depois essa semente germinou, deu fruto, e ele não soube como. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós lançamos a semente, nós plantamos algo para Deus, na obra de Deus, e quando nós menos esperamos, vemos o resultado, vemos que o que nós plantamos não é o que nós esperamos. Veio algo maior, veio uma bênção dobrada de Deus. Sempre é assim, meus amados. Então o Senhor é fiel em todas as coisas. Ainda mais quando nós pensamos que não, quando nós estamos desacreditados, Ele vai e faz germinar aquela semente que você tanto esperava, aquela semente que você tanto tempo pediu a Ele, aquela semente que você disse: mas Senhor, eu plantei tanto, cadê a minha colheita? Senhor, eu plantei aquelas coisas. Senhor, eu fiz tanto por tal pessoa, eu fiz tanto por alguém, por aquele grupo, e cadê a minha recompensa? Meus amados, fique certo de uma coisa, não é? Nós plantamos a semente, mas o tempo dela germinar é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Não tem um hino que fala que a hora de Deus, Ele chega na hora certa, na hora que você mais precisar, Deus vai chegar lá com a sua semente.
Deus vai chegar lá com aquilo que você plantou para você colher. Ele vai dizer, está aí o teu fruto, está aí o que tu plantou, está aí aquilo que tu esperava. Nós sempre plantamos. Nossa missão é essa, é plantar, é pregar, é falar, é testemunhar, é orar, é fazer alguma coisa por alguém. Esse é o amor ao próximo que Jesus falou. Lá em Efésios, no capítulo 5, depois das obras da carne, Paulo fala também das obras, ou seja, dos frutos do Espírito. Daqueles frutos que podem e que vão chegar quando nós semearmos para Ele, quando nós plantarmos para o Senhor, nós vamos colher esses frutos que, ao mesmo tempo, são frutos e sementes. Porque quando nós plantamos amor, nós colhemos amor. Quando nós plantamos a benignidade, nós colhemos a benignidade. Pode não ser instantaneamente, mas mais lá na frente vai vir. Vai vir o retorno daquilo que você plantou, meu amado. Tenha certeza disso. Deus não é de brincadeira. Deus não é de fazer barganha. Ele sabe quando você deu de coração ou não. Se você deu de coração, espere. No tempo certo, na hora certa, Ele vai lhe dar sua semente. Ele vai fazer com que você colha aquilo que você plantou. Como Ele dá esses novos dons, esses novos frutos para nós aplicarmos. São novas sementes e ao mesmo tempo são novos frutos para nós. Porque você sabe que todo fruto, ele tem que dar outro fruto. Você planta, nasce a árvore e nasce outro fruto. E você planta, nasce a árvore, nasce outro fruto de novo. E assim vai multiplicando. Então é a mesma coisa. Cada vez que nós plantamos para o Senhor, nós estamos guardando algo para nós lá na frente. Guarde isso, meu amado. Cada vez que você fez algo pelo Senhor, pela obra do Senhor, por amor ao Senhor, Ele vai te dar lá na frente. É certo, porque Ele diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se tudo que eu plantar eu vou colher, então é certo isso. Então nós temos que plantar para o Senhor. Nós temos que plantar as sementes boas para colhermos os nossos frutos bons, os frutos maravilhosos, frutos que nos dão alegria, frutos que nos dão paz ao nosso coração, à nossa vida, para nos dar prazer de viver e cada dia mais, cada momento, cada ano que se entra em nossas vidas, nós podemos desfrutar dessas bênçãos de Deus. Lá no Salmo, o salmista fala que os que com lágrimas semeias, com júbilo ceifarão. Meus amados, glória a Deus. Abro um parênteses para falar um pequeno testemunho que tem a ver com essa mensagem sobre a minha família, sobre a vida da minha família, da parte do meu pai. Eu me lembro que há vários anos, eu acho que não me lembro bem quantos anos exatos, mas eu acho que uns 9 anos, 10 atrás, o meu tio, ele já era evangélico, meu tio que é cantor, é músico, e ele foi lá para Caruaru, a terra onde foi criado a maioria da família do meu pai, a mãe dele, o pai e os seus irmãos. E a minha avó, a mãe do meu pai, ela era evangélica. Ela teve uma doença, teve que amputar as pernas. Eu me lembro dela muito pouco, porque eu era criança ainda, não me lembro muito da afeição dela, só por foto mesmo. E não cheguei a ter muita intimidade com a minha avó, porque eu era muito criança, então ela morreu, ainda era pequeno, era muito jovem.
E meu tio foi lá, eu acho que depois que ela morreu, e ela tinha um costume que muitas pessoas têm, de guardar coisas. E ela guardava, você já ouviu falar que muitas pessoas guardam coisas embaixo da cama. E quando eu era pequeno, eu tinha esse costume dela, também guardava muitas coisas, dinheiro, alguma coisa que fosse importante, botava debaixo do colchão. E ela guardava, e eu acho que nessas guardadas dela, meu tio achou e trouxe de lá para cá um LP. Acho que os irmãos mais antigos se lembram do LP que parou de ser fabricado, que é aquela fita pequenininha. Então, aquela fita ali, antigamente a gente ficava escutando muito. E ele trouxe um LP para nós de uma gravação da minha avó, falando. Ela fez um culto e gravou. E naquele culto meu tio ficava tocando e ela louvando. E depois ela começou a pregar. E depois ela começou a profetizar sobre a nossa família, ou seja, sobre os seus filhos, sobre a família dela. Eu não me lembro bem as palavras, porque faz muitos anos. Mas eu me lembro que ela falava, ela profetizava, dizendo que toda a família dela ia ser salva. Ela dizia que os seus filhos, que era para Deus salvar, salva meus filhos, salva os meus netos. E talvez meu pai não se lembre, mas ela falava de todos nós, incluía toda a sua família na oração. E depois de alguns anos, meu pai entra no Evangelho, depois entra eu, entra meu irmão, e nós servimos ali ao Senhor. Eu passei 3 anos e meio aproximadamente na igreja, não nessa, na outra, no outro ministério. Meu pai e meu irmão. E meu irmão sai, depois eu me afasto. E meu pai passa 9 anos também no Evangelho e se afasta. Mas o interessante dessa história é que a oração que a minha avó fez, a profetização que ela fez, se cumpriu. Eu estou aqui, eu faço parte da família dela. Meu pai está ali, ele faz parte da família dela, ele é o filho dela. Então, meus amados, aquilo foi uma semente que a minha avó plantou, para que hoje ela está lá na glória, mas está vendo os seus frutos aqui na terra. Não é diferente comigo com você, não. Talvez você possa passar a sua vida inteira orando por alguém, para que Deus salve. E talvez você morra como Moisés, ou só veja a promessa e morra, ou faça feito Abraão, morra e não veja nada. Mas tenha uma certeza, lá do céu você vai ver. Se não ver, quando Jesus nos unir, nós vamos ver. Vamos ver aquele fruto que nós plantamos. Vamos ver a nossa semente plantada. Então, meus amados, não há nada que nós plantamos para Deus que não haja o recolhimento, que não haja a colheita para nós. Deus, Ele quer, sempre Ele quis que nós estejamos plantando para Ele, que nós deixemos a carne de lado, não plantarmos nada para a carne, porque nós sabemos que só vai nos trazer angústia, que só vai nos trazer tristeza para o coração. Qual é o sentimento que eu e você sente quando peca? O primeiro sentimento é de culpa, o segundo é tristeza. E se nós não nos sentimos perdoados, vai aumentando e vira uma depressão. Eu comentava acerca disso com a minha namorada uns dias aí, e eu falava, você pediu perdão a Deus? Eu pedi, mas você se sente perdoada? Se você não se sentir perdoada, você tem que se sentir perdoada, você tem que pedir a Deus, Senhor, se eu pedir perdão, eu tenho que receber o perdão de Deus, e não ficar ali pensando que Deus não me perdoou. Isso é o inimigo que coloca na sua cabeça. Porque a partir do momento que você se arrepende do pecado, pede perdão, o sangue dele nos purifica, então nós estamos limpos. Não adianta eu ficar querendo lembrar meus passados.
meus pecados que eu fiz no passado, porque não vai trazer nada, não vai ajudar em nada. E sim, eu tenho que continuar para frente, eu tenho que renovar o que passou, eu tenho que reconstruir o que foi destruído. Isso é o que eu tenho que fazer e não ficar olhando para trás, tentar melhorar, tentar fazer algo para melhorar na minha vida. Meus amados, de todas essas sementes que eu falei, de todos esses frutos, de tudo, meus amados, antes de tudo isso que eu falei para os irmãos, foi plantada a semente. Ela foi plantada por mim e por você. Lá na cruz do Calvário, a semente foi plantada. O Senhor já por você. Se ele não fosse plantado, nós não teríamos aqui, porque nós somos frutos do Senhor. Ele nos plantou. Ele plantou a mim e a você. Nós estamos aqui para frutificar para Ele, para plantarmos novas sementes, para darmos bons frutos. Ele plantou primeiro e deu exemplo para nós plantarmos também. Ele pegou seus 12 discípulos e mandou que arrumasse mais. E mandou que buscassem mais, que fizesse mais discípulos por todas as nações. Ele plantou por nós. Então nós devemos plantar por Ele. Então nós devemos fazer o que o versículo diz. Mas os que semeiam para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso desejo. E assim nós ficamos de bem com Deus, de bem com os irmãos, de bem com a vida eterna. Semeando para o Senhor cada dia de nossas vidas, semeando tudo de bom, semeando aquilo que presta, aquilo que é bom. No nosso pensamento, nós semeamos Filipenses 4:8, tudo que seja bom, perfeito, que é de boa fama. Se existe algum louvor, que seja isso que ocupe o meu e o seu pensamento. E aí nós não vamos dar brecha para que as obras, para que as sementes da carne entrem em nosso coração. Plantamos no Senhor, semeamos no Senhor, e Ele vai nos dar a nossa colheita. Ele vai nos dar a minha e a sua bênção. Mas é no tempo dEle e na hora dEle que Ele vai nos dar. E Deus abençoe a cada um de nós, e cada dia nós continuemos plantando na obra do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de fazer um convite. Se você quer agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a igreja está orando por você. Curva a tua cabeça, a igreja começa a orar. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer plantar, quer semear para a vida eterna. Como? Entregando-se para Jesus, entregando o teu coração para Jesus. Jesus, Ele é o nosso agricultor. Jesus é o lavrador. Ele que está semeando, e Ele quer contar com você. Será que a palavra de Deus, que é a semente, caiu em boa terra? Teu coração é uma boa terra? Você entendeu a mensagem do Senhor? Se faz necessário se entregar para Jesus. Se você não entendeu a mensagem, eu vou tentar dizer em poucas palavras. Jesus te ama e te quer. Jesus está interessado em você. Tem alguém que quer Jesus? Faça um sinal aí. Qual a primeira pessoa que quer Jesus? Alguém quer Jesus? Alguém quer se entregar para Jesus? Alguém quer ter vida eterna? Quer semear para a vida eterna? A oportunidade é esta. Deus, Ele dá oportunidade todos os dias. A oportunidade é esta. Eu tenho certeza que Deus quer mudar a tua vida. Você não veio aqui em vão. Você que está assistindo também. A oportunidade de se entregar para Jesus é essa. Tem até um hino aqui que a irmã Joelma cantava. Chama Semente da Fé. Eu não sei cantar ele não. Eu só me lembro, quer dizer, nos braços do Pai. Esse hino é bonito demais. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas
se formaram sobre ti.